E aí, pessoal do quinto ano, hoje é a revisão de matemática, né? Tá no livro de reforço de vocês, na página 63. Decomposição em fatores primos. Você vai decompor os números em fatores primos. Lembra que decomposição em fatores primos é aquela que faz um traço? Você faz a divisão em pé, certo? Essa é a decomposição em fatores primos. Segunda questão. Escreva os números referente à fatoração a seguir. Como é que você vai calcular? Tá vendo, ó? 2 ao cubo vezes 3 vezes 5. Como é que a gente vai calcular isso aqui? Vou citar um exemplo. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Aí, 8 vezes 3 e o resultado vezes 5. Certo, pessoal? Dá 120 essa. E assim vocês vão fazendo com os demais. Decomponha em fatores primos e responda às perguntas. Você vai decompor em fatores primos, ou seja, aquela divisãozinha em pé, e vai responder às perguntas. Qual dos números 13, 15 e 23 são números primos? Lembrando, gente, o número ele é primo quando ele é divisível apenas por 1, que 1 é divisor de qualquer número, e por ele mesmo. Aí a gente fala que é números primos. Então, qual desses aqui? O 13, o 15 e o 23. Qual desses é número primo? Vou dar uma dica. Tem 2 números aí que são números primos. E por quê? Acabei de dizer o porquê, né? Ligue a primeira coluna à segunda correspondente. Você vai calcular, do jeito que você calculou a segunda, você vai calcular essa quarta questão. A diferença é que você só vai ligar para a resposta correta. Na página 64, vamos lá. Encontre os divisores dos números e represente no diagrama de Venn. Estão vendo aqui? Você vai encontrar todos os divisores de 12. Lembrando que os divisores de um número sempre vai começar por 1 e vai terminar com ele mesmo. Diferente dos múltiplos, os múltiplos a gente sempre colocava reticências, que eram aqueles 3 pontinhos no final, porque eles são infinitos, né? Os divisores não. Ele começa com 1 e termina com ele mesmo. Exemplo, quais são os divisores de 12? Quais são os números que são divisíveis por 12? O 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o 12. Aí depois você vai encontrar os divisores de 18. Aí você vai unir os divisores. Tanto os que tem, você vai unir, tá vendo esse símbolozinho aqui? A união B, você vai unir. Então, os 2 divisores. Não precisa repetir. Vocês estão vendo que aí no 12 e o 18 tem alguns números que são incomuns? Tipo, o 1, que é comum de todos, né? O 2, o 3, o 6, estão vendo? Só que você não precisa repetir ele 2 vezes. Basta você colocar uma vez. Então, quais são? 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12 e 18. E a interseção, que é esse U de cabeça para baixo, interseção B. Qual é o número que tanto tem nos divisores de 12 como nos divisores de 18? Qual é o número que tem em comum entre eles? 1, o 2, o 3 e o 6, certo? Aí você vai colocar aqui no diagrama. Vocês estão vendo que tem 2 círculos, um entrelaçados no outro? Você vai colocar esse aqui no meio, que está entrelaçando, você vai colocar esse da união, da interseção, o 1, o 2, o 3 e o 6. E o restante em cada lugar, tanto no A como no B. Lembrando que o A equivale ao 12 e o B equivale ao 18. Mínimo múltiplo comum, MMC. O conjunto dos múltiplos de 7. Quais são os conjuntos dos múltiplos de 7? Gente, uma dica. O conjunto dos múltiplos de um número é a resposta dele na tabuada. Tipo de 7. Todo múltiplo começa com 0, viu, gente? Todo múltiplo começa com 0. É lei, é mandamento isso daqui. Começa com 0. Então, ó, 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 3, 21, tá vendo? Aí o que é que vai acontecer? Se você for multiplicando sempre, 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 vai acabar as folhas do livro e você não vai terminar de colocar os múltiplos de 7. Então, basta colocar os 10 primeiros.
Aí coloca os 3 pontinhos no final. Não esqueçam, gente, de colocar os 3 pontinhos no final, chamado reticências, que isso indica que o número ele é infinito, certo? Aí você vai fazer isso com os demais. Segunda, calcule o MMC pelo método da decomposição. É aquela mesma coisa, é tipo como se fosse aquela divisãozinha em pé. Lembrando que começa primeiro por 2. Tia, mas tem aqui, ó, o 9, o 12 e o 15. O 9 ele não dá para dividir ele por 2, mas o 12 dá. Quando um número não der para ser dividido por 2, a gente só repete ele, tá bom? Terceiro, calcule o MMC dos números a seguir. Você vai calcular o MMC dos números a seguir. Vou colocar o cálculozinho. A quarta questão é um probleminha matemático. Você vai calcular o MMC do 4, do 6 e do 8, certo? Que equivale aos minutos que cada um levou na disputa. Escolha um dos métodos que aprendemos e calcule o MMC de 3 e 10. Gente, uma dica. Calcular o MMC de 3 e 10. Quanto é 3 vezes 10? 30. Então, o MMC de 3 e 10 é 30. Aqui, ó. O máximo divisor comum, MDC. Escreva os divisores dos números indicados. Os divisores de 18. Quais são os divisores de 18? Quais são os números que dá para dividir por 18? Tem uma questão lá na outra folha que tem, dizendo a resposta. Quais são os divisores de 14? Escreva os divisores comuns entre 18 e 14. O que é isso, divisor comum? É o que tanto é divisível pelo 18 como é divisível pelo 14. Lembrando que o 1 sempre vai ser divisor de qualquer número, então ele vai ser sempre comum entre alguns números, viu? Segunda, encontre o MDC dos números abaixo. Tá vendo aqui, ó, 9, 12, 18. Dica. Não precisa você fazer aquela divisãozinha em pé. Basta você colocar assim, ó. Pera aí, pessoal, que eu vou tentar mostrar aqui pra vocês. Só tirar aqui um pouquinho, virar aqui a câmera. Ó. Gente, como é que vira isso? Não vira. Deixa eu tentar mostrar assim, gente, porque não vira a câmera. Erros de gravação. Dá pra ver? Não vai dar, vai mostrar a vocês o contrário. Oh, meu pai. Enfim, pessoal. Ia mostrar o contrário. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar uma foto na agenda de como deve ser feito, tá bom? Aí vocês têm uma dica de como fazer ele, certo? Terceira, qual é o MDC de 12 e 20? Qual é o máximo divisor comum? O maior divisor comum entre o 12 e o 20? Qual é o MDC de 20 e 50? Vocês vão marcar o X. Tratamento da informação. Lembra dos gráficos, das tabelas? Pois é isso daqui, certo? Ó, preste atenção nesse gráfico aqui. Agora você vai responder as seguintes perguntas. Qual o jogador mais alto do time? Gente, qual é o jogador mais alto do time? É o Pedro, né? Dá pra gente ver aqui pelo gráfico, certo? E assim você é só observar o gráfico para poder conseguir responder essas questõezinhas aqui. Observe os produtos a seguir e a quantidade em estoque. Tá vendo o celular? Tem quantas peças em estoque? 70 peças. Esse aparelho de som tem 80 peças. E assim com os demais, o PSP, a TV e o notebook. Agora preencha a tabela a seguir com os dados solicitados, organizando-os em ordem decrescente, descendo do maior para o menor, decrescente de preços, certo? O videogame, qual é o preço do videogame? Cadê o videogame? Tá aqui. R$ 2.986. Quantas peças tem em estoque? 100 peças. E assim é só você colocar o valor de cada item e a quantidade de peças que tem. Qual é o produto mais caro? E qual é o mais barato? Só você olhar para responder, tá? Observe a tabela e complete o gráfico a seguir.
Animais preferidos da turma A. Olha os animais preferidos da turma A. 13 alunos gostam de cachorro. 7 alunos de tartaruga. 5 alunos de aves. 6 de peixes e 10 de gatos. Daí montaram um gráfico. Você tá vendo? Você tá vendo montadinho o gráfico? Você vai só completar o gráfico usando as barrinhas. Já tem aqui um exemplo iniciado, né? Quinta questão. Observe os gráficos com a quantidade de produtos mais vendidos em um supermercado. Qual é o produto mais vendido no supermercado aqui? Feijão, que está 40%, né? Mais vendido. Aí é só você ler para poder responder. Essa, pessoal, foi a nossa revisãozinha de matemática, tá bom? Eu vou mandar a foto, gente, para vocês verem como é que se faz, viu? Direitinho, aquela questão lá. É a página 66, a questão 2. Eu vou mandar a foto dessa questão para vocês verem, viu? Até a próxima, pessoal.